5 minutos. Foi o tempo que levou para eu ver minha vizinha desabar inconsciente no meu tapete da sala, depois de morder aquele bombom. O chocolate que era para mim, o chocolate que quase matou minha melhor amiga. E tudo começou com um bilhete aparentemente inocente. Para a melhor mãe de todo o mundo. Meu nome é Adriana Vasconcelos. Tenho 37 anos. Trabalho como farmacêutica em Curitiba. E, até aquele dia fatídico, eu levava uma vida que muitos considerariam comum. Uma casa no bairro Jardim das Acácias. 2 filhos maravilhosos. Um casamento que enfrentava altos e baixos como qualquer outro. Nada que me preparasse para o que estava por vir. Nada que me fizesse imaginar que alguém da minha própria família planejaria me envenenar. Lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira de outono. O céu estava nublado, com aquela garoa fina típica de Curitiba, que parece mais uma névoa persistente. Tinha acabado de buscar as crianças na Escola Municipal Monteiro Lobato. Beatriz, minha filha de 9 anos, tagarelava sobre um projeto de ciências enquanto Caio, o pequeno de 7, arrastava os pés molhados pelo corredor de entrada da casa. "Mãe, tem um pacote na porta!" Beatriz gritou, apontando para uma pequena caixa vermelha amarrada com uma fita dourada. Peguei o pacote com curiosidade. Não era meu aniversário, nem qualquer data comemorativa que justificasse um presente. A caixa não tinha remetente. Apenas um pequeno cartão com aquela frase que nunca mais vou esquecer. Para a melhor mãe de todo o mundo. Naquele momento, algo dentro de mim soou como um alarme distante. Não era o tipo de presente que Tiago, meu marido, me daria. Ele não era do tipo romântico ou surpresas. Quando abri a caixa, encontrei um único bombom artesanal, daqueles caros, com aspecto de chocolate belga genuíno. A cobertura brilhante e o recheio que parecia ser de avelã tornavam-no irresistível. "Posso comer, mãe?" Caio esticou a mãozinha em direção ao chocolate, mas algo me fez segurá-lo. "Não, filho. Mamãe vai guardar para depois." Coloquei a caixa na prateleira alta da cozinha, longe do alcance das crianças. Durante toda a tarde, aquele chocolate permaneceu intocado. Uma sensação estranha me impedia de comê-lo. Talvez fosse o fato de não saber quem o havia enviado. Ou talvez fosse apenas meu instinto de proteção ativado sem motivo aparente. Mais tarde, agradeço a Deus por ter ouvido essa voz interior. Por volta das 6 da tarde, a campainha tocou. Era Janaína Oliveira, minha vizinha e melhor amiga desde que me mudei para o bairro. Professora de Química, Janaína sempre aparecia com alguma desculpa para tomar um café e colocar o papo em dia. Naquele dia, ela queria me mostrar as fotos da viagem que havia feito à Foz do Iguaçu no fim de semana. Trouxe até uns biscoitos caseiros para acompanhar o café, ela disse, sacudindo um pote de plástico. Enquanto eu preparava o café na cozinha, Janaína percorria a sala, observando as fotos dos meus filhos na estante. Foi quando ela notou a caixa vermelha. "O que é isso? Ganhou presente e não me contou?" Brincou pegando a caixa. "Ah, isso apareceu hoje na porta." "Não sei quem mandou", respondi da cozinha. "Pode abrir se quiser." Ouvi o barulho da fita sendo desatada e, em seguida, a exclamação de Janaína: "Nossa, que chocolate maravilhoso! Posso experimentar?" Antes que eu pudesse responder, ela já havia mordido metade do bombom. É de avelã mesmo! Divino!" Coloquei as xícaras na bandeja e voltei para a sala. Janaína estava sentada no sofá, olhando o cartão com a mensagem. "Para a melhor mãe do mundo? Quem mandaria isso?" Ela perguntou e então franziu a testa. "Adriana, você está bem? A sala está girando ou é impressão minha?" Não tive tempo de responder. Em segundos, o rosto de Janaína empalideceu. Ela levou a mão à garganta como se não conseguisse respirar. Seus olhos se arregalaram em pânico antes de rolarem para trás. Então, como em câmera lenta, vi minha amiga desabando no chão, o restante do chocolate ainda em sua mão. "Janaína!" Corri até ela, gritando seu nome. Não houve resposta. Seu corpo convulsionou uma vez, depois ficou imóvel. Apenas sua respiração rápida e superficial indicava que ainda estava viva. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e disquei para a emergência. "Preciso de uma ambulância! Minha amiga comeu algo e desmaiou! Acho que é envenenamento!"
Enquanto aguardava a ambulância, segurei a mão gelada de Janaína, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Foi quando a realidade me atingiu como um trem em alta velocidade. Aquele chocolate era para mim. Alguém queria me matar. E se tivessem sido meus filhos a comerem o bombom? Beatriz quase implorou para experimentar mais cedo. A sirene da ambulância soou ao longe, aproximando-se. Olhei para o bilhete caído no chão. Para a melhor mãe de todo o mundo. As palavras agora pareciam uma ameaça, não um elogio. Quem me odiaria tanto a ponto de tentar me envenenar? E por que usar meus filhos como isca, sabendo que uma mãe provavelmente compartilharia o doce com eles? Quando os paramédicos chegaram, Janaína já estava com uma coloração azulada nos lábios. Eles trabalharam rapidamente, colocando-a na maca, aplicando oxigênio. Um deles, ao ouvir minha explicação sobre o chocolate, recolheu o que restava do bombom com luvas e o colocou em um saco plástico. Isso vai para a análise. Pode ser crucial para identificar a substância, ele explicou. Enquanto a ambulância partia em direção ao Hospital Santa Clara, fiquei paralisada no meio da sala, ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer. O telefone tocou, me assustando. Era Tiago. Vou chegar tarde hoje, tenho uma reunião na Vasconcelos Importações, ele disse sem notar o tremor na minha voz. Naquele momento, uma dúvida terrível se formou em minha mente. Seria possível? Não, Tiago não faria isso. Mas então quem? Liguei para minha sogra, Berenice, pedindo que viesse ficar com as crianças enquanto eu ia ao hospital. Não contei sobre o envenenamento. Apenas disse que Janaína havia passado mal. Não sabia em quem confiar mais. Enquanto esperava, tranquei a porta da frente e dos fundos. Verifiquei as janelas. Abracei meus filhos com força, como se alguém pudesse arrancá-los de mim a qualquer momento. O medo havia se instalado em nossa casa, junto com a desconfiança. E o pior, eu sabia que a pessoa que tentou me matar ainda estava lá fora, talvez planejando uma nova tentativa. A chegada de Berenice trouxe um alívio momentâneo. Ela parecia preocupada genuinamente, perguntando detalhes sobre o que havia acontecido com Janaína. Será que eu estava sendo paranoica ao desconfiar até da minha própria família? Volto assim que puder, disse a ela, beijando meus filhos. Não deixe ninguém entrar, nem aceite nada de estranhos. No caminho para o hospital, não parava de pensar em quem poderia querer me ver morta. A lista era curta, mas inquietante. Havia Fernanda, a amante de Tiago, que eu descobrira semanas antes. Talvez ela quisesse me tirar do caminho, ou poderia ser alguém da Farmácia Saúde Total, onde eu trabalhava. Recentemente, eu havia reportado algumas irregularidades no controle de medicamentos. O taxista percebeu minha agitação pelo retrovisor. A senhora está bem? Não, eu não estava bem. Em questão de horas, minha vida tinha virado um pesadelo. Minha melhor amiga estava entre a vida e a morte por minha causa. E o pior de tudo, eu não sabia se voltaria para casa viva naquela noite. O medo é um companheiro estranho. Ele aguça seus sentidos enquanto paralisa sua razão. Ao chegar ao Hospital Santa Clara, corri para a emergência. A recepcionista me informou que Janaína estava na UTI, em estado crítico. Apenas familiares podiam vê-la. Mas quando mencionei que eu estava com ela no momento do colapso, uma enfermeira me levou até o Dr. Paulo Brandão, o toxicologista responsável pelo caso. O que ela consumiu exatamente? Perguntou o médico, olhando para mim por cima dos óculos. Um chocolate, apenas um bombom, respondi, a culpa pesando em cada palavra. O Dr. Paulo Brandão analisou minhas mãos trêmulas e minha expressão de pânico. Seus olhos cansados, marcados por olheiras profundas, revelavam que não era a primeira vez que lidava com situações como aquela. Levou-me para uma sala reservada, longe da agitação do corredor da emergência. Senhora Vasconcelos, sua amiga foi exposta a uma substância extremamente tóxica. Ela está em coma induzido enquanto tentamos identificar o veneno para administrar o antídoto correto. Ele respirou fundo antes de continuar. A senhora mencionou um chocolate. Tem certeza de que foi isso que causou o envenenamento? Assenti, sentindo as lágrimas brotarem novamente. O chocolate era para mim. Tinha um bilhete, dizendo que era para a melhor mãe do mundo. Minha voz falhou. Doutor, e se tivessem sido meus filhos? E se...
O médico colocou a mão no meu ombro, interrompendo o turbilhão de pensamentos horríveis que invadia minha mente. A polícia já foi notificada. Isso é tentativa de homicídio. Eles estão a caminho para colher seu depoimento. Sentei-me, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Homicídio. A palavra ecoava na minha cabeça como um sino fúnebre. Alguém realmente queria me matar. O Dr. Brandão prosseguiu com perguntas técnicas sobre os sintomas que Janaína apresentou. Quanto tempo demorou para ela colapsar? Se havia comido ou bebido algo antes? Respondi mecanicamente, ainda atordoada pela gravidade da situação. Doutora Vasconcelos, como farmacêutica, a senhora deve entender a importância de identificarmos rapidamente a substância. Disse ele, agora em tom mais profissional, como se falasse com uma colega. Os sintomas sugerem um agente neurotóxico potente. A rapidez com que agiu é preocupante. Aquela frase me despertou do torpor. Ele estava certo. Eu precisava usar meu conhecimento para ajudar Janaína. Doutor, posso ver os resultados dos exames iniciais. Talvez eu consiga identificar algo. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu. Uma mulher de meia idade, cabelos pretos curtos e postura rígida entrou, mostrando um distintivo policial. Delegada Cristina Monteiro, Departamento de Crimes contra a Pessoa. Seu olhar me avaliou rapidamente. Senhora Adriana Vasconcelos, precisamos conversar. O Dr. Brandão explicou brevemente que Janaína estava em estado crítico e que aguardavam resultados mais detalhados dos exames toxicológicos. Prometeu me atualizar assim que tivesse novidades e saiu, deixando-me a sós com a delegada. Cristina Monteiro não era o tipo de pessoa que perdia tempo com rodeios. Sentou-se à minha frente e começou o interrogatório com precisão cirúrgica. Quero que me conte tudo, desde o momento em que encontrou o chocolate até agora. Não omita nenhum detalhe, por mais insignificante que pareça. Relatei toda a sequência de eventos, desde o pacote na porta até o momento em que Janaína mordeu o chocolate e desmaiou. A delegada tomava notas meticulosamente, ocasionalmente interrompendo para fazer perguntas pontuais. A senhora tem ideia de quem poderia querer lhe fazer mal? Hesitei por um momento pensando nas implicações de minhas suspeitas. Mas vidas estavam em jogo, a minha e a de Janaína. Há algumas semanas descobri que meu marido, Tiago, está tendo um caso com uma mulher chamada Fernanda Teixeira. Confrontei-o e ele prometeu terminar o relacionamento, mas não tenho certeza se cumpriu a promessa. A delegada anotou o nome com uma expressão neutra. Mais alguém? Problemas no trabalho, talvez? Vizinhos hostis? Pensei na farmácia, nos colegas, nos pacientes. Nada parecia plausível como motivo para assassinato. Não consigo pensar em mais ninguém que me odiaria a esse ponto. O bilhete dizia, para a melhor mãe do mundo. Isso poderia ser um indício. Alguém que tenha problemas com seu papel como mãe, talvez? Sua sogra? Como é seu relacionamento com ela? A pergunta me pegou desprevenida. Berenice e eu tínhamos um relacionamento cordial, embora não exatamente caloroso. Ela sempre fora super protetora com Tiago, seu único filho, e às vezes sentia que ela me culpava por afastá-lo dela. Não é perfeito, mas daí a envenenar a própria nora. Ela está com meus filhos neste momento. O pânico me atingiu novamente. E se Berenice fosse a culpada? Meus filhos estavam com ela. Levantei-me abruptamente. Preciso ir para casa, meus filhos. Acalme-se, senhora Vasconcelos. A delegada segurou meu braço com firmeza. Vou enviar uma viatura à sua casa agora mesmo para verificar se está tudo bem. Enquanto isso, precisamos continuar. Ela fez uma ligação rápida, ordenando que 2 policiais fossem imediatamente à minha residência no Jardim das Acácias. Isso me tranquilizou momentaneamente e consegui retomar o fôlego. Nesse instante, meu celular tocou. Era Tiago. Adriana, o que está acontecendo? Acabei de receber uma ligação da minha mãe dizendo que você saiu correndo para o hospital porque a Janaína passou mal. E agora tem policiais batendo na nossa porta. Sua voz soava genuinamente preocupada, o que me confundiu ainda mais. Expliquei rapidamente a situação, omitindo minhas suspeitas sobre sua mãe. Estou indo para aí agora mesmo, ele disse antes de desligar. A delegada continuou com suas perguntas, agora focando na rotina da casa. Quem tinha acesso,
se havíamos recebido outras entregas suspeitas. O interrogatório foi interrompido pelo retorno do doutor Brandão, acompanhado por um homem mais jovem vestindo jaleco. Senhora Vasconcelos, este é Oswaldo Menezes, do Laboratório de Toxicologia. Temos resultados preliminares. Oswaldo parecia nervoso, olhando alternadamente para mim e para a delegada. O chocolate continha uma neurotoxina derivada de plantas. Não é algo comum nem fácil de obter. Estamos ainda identificando exatamente qual, mas pelo perfil, suspeitamos de algo da família das solanáceas, possivelmente manipulado para aumentar sua potência. Meu coração disparou. Como farmacêutica, eu conhecia bem esse grupo de plantas. Beladona, mandrágora, meimendro, todas extremamente tóxicas e capazes de causar os sintomas que Janaína apresentou. Mas eram plantas raras, não algo que se encontrasse facilmente. Isso significa que não foi algo improvisado, a delegada concluiu. Quem fez isso tinha conhecimento, acesso a essas plantas e habilidade para extrair e concentrar o veneno. Os três olharam para mim como se esperassem uma revelação. Comecei a pensar em quem poderia ter esse tipo de conhecimento. Fernanda, a amante de Tiago, trabalhava como secretária em um escritório de advocacia. Nada relacionado à botânica ou farmacologia. Mas Berenice tinha um sítio nos arredores de Curitiba, o Recanto das Flores, onde cultivava dezenas de plantas medicinais. Era conhecida na família por seus chás e remédios naturais. Minha sogra, sussurrei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Berenice Fonseca. Ela cultiva plantas medicinais no sítio dela. Tem conhecimento de botânica, embora seja amadora. A delegada trocou um olhar significativo com o médico. Vamos verificar isso. Enquanto isso, acho melhor a senhora não voltar para casa. Pode ficar com algum parente ou amigo por enquanto? Pensei em minhas opções. Não tinha família em Curitiba. Meus pais moravam no interior de São Paulo e minha única irmã estava no exterior. Amigos próximos? A única era Janaína, agora lutando pela vida na UTI por minha causa. Não tenho para onde ir, admiti, sentindo-me subitamente desamparada. Nesse caso, teremos que providenciar proteção policial para a senhora e seus filhos, respondeu Cristina. Vou acionar o serviço social para encontrar um abrigo temporário seguro. As horas seguintes passaram como um pesadelo em câmera lenta. Tiago chegou ao hospital, visivelmente abalado. Abraçou-me forte, sussurrando palavras de conforto que soavam vazias diante da suspeita terrível que agora crescia em meu peito. Seria possível que sua própria mãe tentara me matar? Beatriz e Caio foram trazidos por uma assistente social, após serem retirados discretamente de nossa casa, sob pretexto de virem me ver no hospital. Berenice, segundo o relatório policial, não ofereceu resistência, mas parecia confusa com toda a situação. A delegada Monteiro organizou nossa transferência para um hotel no centro da cidade, com um policial à paisana no corredor. Tiago insistiu em ficar conosco, apesar de eu ter sugerido que ele procurasse outro lugar para passar a noite. Não consegui dormir, observando meus filhos adormecidos e meu marido inquieto no sofá do quarto de hotel. Na manhã seguinte, fui surpreendida pela manchete do jornal local. Chocolate da morte. Tentativa de assassinato abala bairro Nobre. A notícia, embora não mencionasse nomes, descrevia em detalhes o incidente, citando fontes anônimas da polícia. Imaginei os vizinhos especulando, as fofocas correndo, o constrangimento que meus filhos enfrentariam na escola. Meu celular não parava de tocar. Colegas da farmácia, conhecidos curiosos, até mesmo a diretora da escola das crianças. Acabei desligando-o, incapaz de lidar com o turbilhão de perguntas para as quais eu mesma não tinha respostas. Tiago saiu cedo para resolver questões da empresa da família, prometendo retornar para o almoço. Aproveitei sua ausência para ligar para a delegada, querendo saber o progresso da investigação. Estamos investigando sua sogra, mas ainda não temos evidências concretas, informou Cristina. A perícia está no sítio dela neste momento, coletando amostras das plantas. Também estamos verificando o álibi da tal Fernanda Teixeira. E Janaína, como ela está? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ainda em estado crítico, mas estável. Os médicos conseguiram identificar o veneno específico
e estão administrando o tratamento adequado. As próximas 48 horas serão decisivas. Desliguei o telefone sentindo o peso da culpa esmagar meu peito. Janaína estava entre a vida e a morte por causa de um chocolate destinado a mim. Seus pais haviam chegado de Londrina e estavam no hospital, provavelmente se perguntando por que sua filha tinha sido envolvida nessa história sórdida. As crianças estavam inquietas no quarto de hotel. Beatriz, sempre perspicaz, percebeu que algo grave estava acontecendo. Mãe, por que a tia Jana está no hospital? Foi por causa daquele chocolate? Era veneno, não era? Engoli em seco, incerta de quanto deveria revelar. Sim, querida, alguém colocou uma coisa ruim no chocolate. Mas os médicos estão cuidando dela. E a polícia está procurando quem fez isso. Foi a vovó Berenice? A pergunta inocente de Caio me atingiu como um soco. Ela sempre faz aqueles chás estranhos. Não sabemos quem foi, filho. Respondi, assustada com a percepção da criança. E não devemos acusar ninguém sem ter certeza. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação da delegada pedindo que eu fosse à delegacia. Consegui deixar as crianças com a assistente social do hotel e peguei um táxi, o coração martelando no peito. Na delegacia de crimes contra a pessoa, fui levada para uma sala onde Cristina Monteiro me aguardava com uma expressão grave. Encontramos plantas tóxicas no sítio da sua sogra. Exatamente as que poderiam ser usadas para produzir a neurotoxina encontrada no chocolate. Senti um misto de validação e horror. Então foi ela mesmo? Não tão rápido, interrompeu a delegada. O fato de ela ter as plantas não prova que ela produziu o veneno. Precisamos de mais evidências. Nesse momento, a porta se abriu e um oficial trouxe uma pasta. A delegada examinou rapidamente os documentos e sua expressão ficou ainda mais séria. Achamos algo que você deveria ver. Ela empurrou um papel em minha direção. Era um recibo da confeitaria do Oscilar, datado de 3 dias antes do incidente. O nome na nota fiscal: Tiago Vasconcelos. Seu marido comprou o chocolate, senhora Vasconcelos. O chão pareceu sumir sob meus pés. Tiago, seria possível que meu próprio marido tivesse tentado me matar? Mas por quê? Se queria se livrar de mim por causa de Fernanda, um divórcio não seria mais simples? Deve haver algum engano, balbuciei, embora uma parte de mim já começasse a juntar as peças. Estamos trazendo seu marido para interrogatório, informou Cristina. Enquanto isso, gostaria que a senhora fosse com o oficial Garcia até o laboratório forense. Temos amostras das plantas e do veneno extraído do chocolate. Como farmacêutica, talvez possa nos ajudar a entender melhor como isso foi produzido e por quem. No laboratório forense, encontrei Osvaldo novamente. Ele me mostrou as amostras coletadas no sítio de Berenice. Folhas secas de beladona, raízes de mandrágora, sementes de meimendro. Todas plantas extremamente tóxicas conhecidas por seus alcaloides potentes como atropina, escopolamina e iociamina. O veneno no chocolate era uma combinação refinada destes alcaloides, me explicou Osvaldo. Não é algo que um amador conseguiria produzir. Requer conhecimento de química orgânica, equipamento adequado para extração e purificação. Balancei a cabeça pensativa. Minha sogra tem conhecimento sobre plantas, mas duvido que tenha a expertise técnica para isso. Ela prepara infusões, tinturas simples, nada tão sofisticado. E seu marido? Tiago? Ele é empresário, trabalha com importação, não entende nada de química ou botânica. E você, como farmacêutica, teria esse conhecimento, certo? A pergunta me pegou de surpresa e senti um calafrio percorrer minha espinha. Está insinuando que eu poderia ter envenenado o chocolate? Para quê? Para matar minha melhor amiga? Osvaldo recuou constrangido. Desculpe, não quis insinuar nada. Estamos apenas considerando todas as possibilidades. Saí do laboratório ainda mais confusa e perturbada. A investigação parecia apontar em várias direções ao mesmo tempo. Berenice e suas plantas venenosas, Tiago e o recibo da confeitaria. Até mesmo eu, com meu conhecimento de farmácia. Ao retornar à delegacia, encontrei uma cena inesperada. Tiago, sentado em uma sala de interrogatório, conversando calmamente com a delegada Monteiro. Ao me ver, ele sorriu, um sorriso cansado e triste. Adriana, finalmente! Estou explicando à delegada sobre o chocolate. Comprei sim,
Mas era para o aniversário da minha secretária, na sexta-feira. Tenho testemunhas que podem confirmar que entreguei a caixa no escritório. Olhei para a Cristina, que assentiu. Estamos verificando o álibi, mas parece consistente. Várias pessoas confirmaram que viram a caixa na mesa da secretária dele. Mas então, como o chocolate foi parar na nossa porta? A resposta veio através do telefone da delegada, que tocou naquele instante. Ela atendeu, ouviu por alguns segundos e seu rosto demonstrou surpresa. Acabaram de encontrar mais plantas tóxicas, escondidas em um galpão isolado no sítio da sua sogra, informou após desligar. E o mais interessante, também acharam bilhetes idênticos ao que estava com o chocolate, na mesma caligrafia. Senti uma mistura de alívio e horror. Alívio por saber que não era Tiago o culpado. Horror por confirmar que Berenice, a avó de meus filhos, realmente tentara me matar. Por que ela faria isso? Murmurei, mais para mim mesma que para os outros. É o que pretendemos descobrir, respondeu a delegada. Estamos trazendo-a para interrogatório agora mesmo. As próximas horas foram uma tortura de espera. Tiago permaneceu comigo na delegacia, ambos em choque com as evidências contra sua mãe. Ele se recusava a acreditar, buscando explicações alternativas, enquanto eu lutava contra a imagem da doce senhora que fazia biscoitos para meus filhos aos domingos, produzindo veneno letal em seu jardim. Finalmente, fomos chamados para assistir ao interrogatório, através de um vidro espelhado. Berenice estava sentada ereta na cadeira, os cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, as mãos cruzadas sobre a mesa. Não parecia uma assassina, mas sim a sogra de sempre, talvez um pouco mais pálida e tensa. Cristina entrou na sala, acompanhada por outro detetive, e colocou sobre a mesa fotografias das plantas encontradas no galpão, dos bilhetes e do chocolate parcialmente consumido por Janaína. Senhora Fonseca, encontramos evidências suficientes para acusá-la de tentativa de homicídio. Gostaria de explicar por que tentou envenenar sua nora? O que aconteceu em seguida mudaria completamente o rumo da investigação. Berenice desabou em lágrimas. Um colapso tão repentino e intenso que até mesmo a experiente delegada pareceu surpresa. Entre soluços, ela começou a falar, sua voz entrecortada pela emoção. Eu só queria proteger meu filho. Ele ia abandonar tudo por causa daquela mulher. Qual mulher, senhora Fonseca? Está falando da Adriana? Não! Ela gritou, os olhos arregalados. A outra, aquela secretária, Fernanda! Ao meu lado, Tiago empalideceu. Apertei seu braço confusa. Do que ela está falando? A delegada continuou o interrogatório, agora com um tom mais suave. Está dizendo que tentou envenenar sua nora para proteger seu filho de Fernanda Teixeira? Isso não faz sentido, senhora. Berenice sacudiu a cabeça freneticamente. Não, vocês não entendem. Eu descobri, Tiago ia fugir com ela, abandonar a família, a empresa, tudo. E aquela mulher, ela está grávida. Senti como se o mundo inteiro tivesse parado. Grávida? Fernanda estava esperando um filho de Tiago? E o que isso tem a ver com envenenar Adriana? Perguntou Cristina, tão confusa quanto eu. Eu não... Berenice parou, parecendo subitamente perceber algo. Seu olhar vagou pela sala, como se procurasse uma saída. Eu não envenenei ninguém. Não sei do que estão falando. A mudança repentina de comportamento alertou a delegada. Senhora Fonseca, encontramos as plantas tóxicas em seu galpão, junto com equipamentos para extração de alcaloides e bilhetes idênticos ao encontrado com o chocolate envenenado. A negação não vai ajudá-la agora. Berenice fechou-se em um silêncio obstinado, recusando-se a dizer mais qualquer coisa. A delegada encerrou o interrogatório temporariamente e saiu da sala. Algo não está certo, ela nos disse ao se juntar a nós na sala de observação. Ela começou confessando, mas depois voltou atrás, como se tivesse percebido que estava falando demais. E essa história sobre proteger Tiago de Fernanda, olhei para meu marido que parecia em estado de choque. É verdade? Fernanda está grávida? Ele assentiu lentamente, sem conseguir me encarar. Eu acabei de descobrir ontem. Ela me contou que está de 2 meses. Por isso marquei aquela reunião na empresa para terminar definitivamente com ela. Juro, Adriana, eu nunca planejei abandonar você ou as crianças.
Senti uma dor aguda no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca em meu coração. 2 meses. Enquanto eu cuidava de nossos filhos, trabalhava na farmácia e tentava salvar nosso casamento após descobrir a traição, ele continuava vendo aquela mulher. E agora, ela esperava um filho dele. A delegada, percebendo a tensão entre nós, sugeriu que Tiago fosse para outra sala. Assim que ele saiu, ela se virou para mim. Algo não se encaixa na confissão de Berenice? Se ela queria proteger Tiago de Fernanda, por que tentaria matar você? Balancei a cabeça igualmente confusa. Não faz sentido, a não ser que... Uma ideia terrível começou a se formar em minha mente. E se não fosse Berenice a responsável? E se alguém estivesse usando seu sítio, suas plantas, para incriminá-la? Alguém que conhecesse bem a propriedade e tivesse acesso a ela? Delegada, quem mais frequenta o sítio de Berenice regularmente? Estamos investigando isso. Sabemos que Tiago vai lá nos fins de semana. O marido dela, Antônio, obviamente mora lá. E... Ela parou, consultando suas anotações. Segundo informações preliminares, o pai dela, Antônio Fonseca, aposentado, mora no sítio. Funcionários ocasionais para manutenção e sua família, quando visita. Antônio Fonseca, o homem quieto e reservado que raramente falava durante os almoços de família. O marido dedicado que acompanhava Berenice em suas atividades de jardinagem, sem nunca demonstrar interesse particular pelo assunto. Precisamos investigar Antônio, sugeri. Algo me diz que há mais nessa história do que estamos vendo. A delegada prometeu seguir essa linha de investigação e me liberou para retornar ao hotel, onde meus filhos aguardavam com a assistente social. Antes de sair, passei no Hospital Santa Clara para ver Janaína. Ela continuava em coma induzido, cercada por aparelhos que monitoravam suas funções vitais. Seus pais me receberam com olhares de preocupação, mas sem hostilidade. Eles não sabiam que o chocolate era destinado a mim. De volta ao hotel, abracei meus filhos como se não os visse há anos. O rosto inocente de Caio, os olhos questionadores de Beatriz. Como protegê-los do horror que se desdobrava ao nosso redor? Como explicar que a avó estava sendo acusada de tentativa de homicídio? Que o pai teria outro filho com outra mulher? Tiago chegou mais tarde, parecendo ter envelhecido 10 anos em um único dia. Tentou conversar comigo no corredor, longe das crianças, mas eu não estava pronta para essa conversa. Não com tantas dúvidas ainda pairando sobre o caso do envenenamento. Amanhã, disse simplesmente, fechando a porta do quarto. Naquela noite, deitada na cama de hotel com Beatriz e Caio, adormecidos ao meu lado, revisei mentalmente tudo o que havia acontecido desde o momento em que encontrei aquele chocolate fatal na porta da minha casa. As peças do quebra-cabeça estavam lá, mas ainda não se encaixavam corretamente. Quem realmente tentara me matar? E por quê? Com essa pergunta perturbadora na mente, finalmente adormeci, exausta, sem imaginar que a verdadeira resposta seria ainda mais chocante do que eu poderia supor. Acordei sobressaltada antes mesmo do amanhecer. O quarto de hotel estava silencioso, apenas interrompido pela respiração tranquila dos meus filhos. Fiquei observando Beatriz e Caio dormindo, seus rostos serenos contrastando com o turbilhão de emoções que me consumia. Como poderíamos voltar à normalidade depois de tudo isso? Meu celular vibrou silenciosamente no criado mudo. Era uma mensagem da delegada Cristina. Novidades? Podemos nos encontrar às 8h no hospital? Janaína apresentou melhoras. Aquela notícia trouxe o primeiro alívio genuíno desde o início desse pesadelo. Cuidadosamente, para não acordar as crianças, levantei-me e tomei um banho rápido. Liguei para a recepção, solicitando que a assistente social viesse ficar com eles. Não queria envolver Tiago. Ainda não conseguia olhar para ele sem sentir uma mistura de raiva e decepção. Ao sair do quarto, encontrei-o dormindo desconfortavelmente no sofá do corredor. Havia passado a noite ali, como um cão de guarda caído em desgraça. Por um instante senti um lampejo de compaixão, mas logo afastei esse sentimento. Ele esperava um filho com outra mulher. Esse pensamento ainda me atravessava como uma lâmina. Deixei um bilhete informando que tinha ido ao hospital e parti. Curitiba despertava lentamente naquela manhã de quinta-feira. A garoa fina, tão característica da cidade, transformava as luzes dos postes em halos difusos.
No táxi, observei pessoas comuns iniciando seus dias comuns, como eu fazia apenas 2 dias atrás, antes que um chocolate transformasse minha vida em um thriller policial. No Hospital Santa Clara, encontrei Cristina Monteiro conversando com o Dr. Paulo Brandão no corredor da UTI. Ambos pareciam cansados, mas havia uma energia diferente no ar. "Bom dia, Nia Adriana", cumprimentou a delegada. "Temos notícias promissoras. Janaína está respondendo ao tratamento. O Dr. Brandão começou a reduzir a sedação e ela já apresentou alguns sinais de consciência. Conseguimos isolar completamente a toxina e administrar o antídoto adequado", explicou o médico. "Foi por pouco, mas ela deve se recuperar sem sequelas permanentes." Senti meus olhos marejarem. "Posso vê-la?" O médico assentiu. Brevemente, "Ela ainda está muito frágil." Antes que pudéssemos continuar, Oswaldo Menezes aproximou-se apressadamente, segurando uma pasta. "Delegada, temos os resultados completos da análise forense." Cristina pegou a pasta e examinou os documentos com expressão concentrada. Depois de alguns minutos, olhou para mim. "Adriana, isso confirma nossas suspeitas iniciais. O veneno era uma mistura refinada de alcaloides extraídos de plantas da família das solanáceas, principalmente belladonna. Mas há algo mais interessante." Ela apontou para um gráfico no relatório. "Os equipamentos encontrados no galpão de Berenice são rudimentares demais para produzir um extrato tão puro. Estamos falando de tecnologia laboratorial avançada." Franzi a testa, processando aquela informação. "Está dizendo que Berenice não poderia ter feito isso sozinha?" "Exatamente. A não ser que ela tenha acesso a equipamentos sofisticados que não encontramos." Nesse momento tive um estalo. "A Vasconcelos Importações. A empresa da família do Tiago importa equipamentos médicos e de laboratório. Eles têm um depósito com amostras e peças de demonstração." O rosto da delegada iluminou-se. "Isso explicaria muita coisa. Vamos verificar imediatamente." Ela fez uma ligação rápida, ordenando que uma equipe fosse até o depósito da empresa. Enquanto isso, Oswaldo continuava. "Há outro detalhe inquietante. Encontramos vestígios de antipsicóticos no veneno, como se alguém quisesse garantir que, mesmo em doses não letais, a vítima sofresse danos neurológicos permanentes." Um arrepio percorreu minha espinha. Isso não era apenas uma tentativa de assassinato. Era algo calculado para causar sofrimento prolongado. Quem odiaria tanto assim? "Posso ver Janaína agora?" perguntei, precisando desesperadamente de um momento de conexão humana em meio a tanta maldade. O Dr. Brandão me conduziu até o leito de UTI. Janaína estava pálida, conectada a diversos aparelhos, mas seus olhos estavam entreabertos. Quando me viu, tentou esboçar um sorriso fraco. "Rei", sussurrei, segurando sua mão com cuidado para não perturbar o acesso venoso. "Você nos deu um baita susto." Ela tentou falar, mas sua voz era apenas um sussurro rouco. Aproximei meu ouvido. "O chocolate. Quem?" "Estamos descobrindo", respondi, apertando levemente sua mão. "Descanse agora. Prometo que vou encontrar quem fez isso." Saí do quarto com uma determinação renovada. Não era mais apenas sobre minha segurança ou a da minha família. Era sobre justiça para Janaína também. No corredor, a delegada me aguardava com novas informações. "Acabei de receber uma ligação da equipe que foi ao depósito da Vasconcelos. Encontraram um laboratório improvisado em uma sala nos fundos. Havia traços de material vegetal e equipamentos usados recentemente. E quanto às impressões digitais? Estão processando, mas encontraram algo mais. Um jornal local com uma matéria destacada sobre um novo tratamento experimental para tumores cerebrais. Aquilo não fazia sentido imediato para mim. O que isso tem a ver com o envenenamento? Ainda não sabemos, mas achamos estranho estar tão evidentemente marcado. Vamos investigar." Nossa conversa foi interrompida pela chegada de um oficial de polícia, trazendo um envelope grande. "Delegada, trouxe as imagens das câmeras de segurança da confeitaria Docilar, conforme solicitado. Fomos para uma sala reservada, onde pudemos examinar as fotografias." As imagens mostravam claramente Tiago comprando a caixa de chocolate 3 dias antes do incidente. Mas havia algo mais. Nas imagens do dia seguinte, via-se Antônio Fonseca, meu sogro, entrando na mesma confeitaria. "Precisamos interrogar Antônio", decidiu Cristina.
Você se importaria de vir conosco, Adriana? Sua presença pode fazer diferença. Concordei, embora uma sensação de mal-estar crescesse em meu estômago. As peças começavam a se encaixar, formando uma imagem que eu temia encarar. No caminho para o Recanto das Flores, o sítio de Berenice e Antônio, a delegada me atualizou sobre os últimos desenvolvimentos. Descobrimos algo sobre Antônio que você talvez não saiba. Ele foi diagnosticado com um tumor cerebral terminal há cerca de 3 meses. Está recusando o tratamento. Aquela informação me atingiu como um golpe. Meu Deus! Tiago nunca mencionou isso. Aparentemente, Antônio pediu segredo absoluto. Nem mesmo Berenice sabia inicialmente. Ela descobriu apenas recentemente, ao encontrar exames médicos escondidos. Quando chegamos ao sítio, encontramos Berenice sentada na varanda com um olhar perdido. Parecia ter envelhecido anos em apenas 2 dias. Ao me ver saindo do carro policial, sua expressão transformou-se em uma máscara de pavor. Adriana, eu juro que não fui eu, ela murmurou quando me aproximei. Tem que acreditar em mim? Olhei nos olhos da minha sogra, procurando sinais de falsidade, mas vi apenas uma mulher aterrorizada e confusa. Onde está Antônio? Perguntou a delegada. No galpão dos fundos, respondeu Berenice trêmula. Ele passa muito tempo lá ultimamente. Seguimos por uma trilha entre canteiros meticulosamente cuidados. Plantas medicinais, ervas culinárias e flores ornamentais cresciam em harmonia. E, entre elas, reconheci algumas das solanáceas tóxicas mencionadas no relatório forense. Estavam bem integradas ao jardim, como se fossem apenas mais alguns espécimes na coleção botânica de Berenice. O galpão era uma construção rústica de madeira, maior do que eu imaginava. Ao nos aproximarmos, ouvi o som de vidros tilintando. A delegada fez sinal para que os policiais se posicionassem enquanto ela batia na porta. Senhor Antônio? Polícia, precisamos conversar. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de algo pesado caindo. A delegada fez um gesto e os policiais arrombaram a porta. O interior do galpão revelou um cenário surreal. De um lado, ferramentas de jardinagem, sacos de terra e vasos vazios, o espaço normal de um jardineiro. Do outro, uma bancada improvisada com equipamentos de laboratório rudimentares, destiladores, filtros, frascos com líquidos coloridos e, no centro, Antônio Fonseca, caído no chão, convulsionando. "Chame uma ambulância!" gritou a delegada correndo até ele. "Rápido!" Doutor Brandão, que viera conosco desde o hospital, ajoelhou-se ao lado de Antônio, verificando seus sinais vitais. Ele está tendo uma crise, provavelmente relacionada ao tumor. Observei a cena, paralisada pelo choque. Meu sogro, o homem quieto e gentil que sempre me tratara com respeito, era o autor do plano macabro para me envenenar. Enquanto os paramédicos chegavam e atendiam Antônio, a delegada e sua equipe começaram a investigar o galpão. Em uma gaveta, encontraram um caderno manuscrito, uma espécie de diário. Cristina folheou as páginas, seu semblante tornando-se mais grave a cada instante. "Adriana, acho que encontramos nosso motivo", disse ela, entregando-me o caderno aberto em uma página específica. A caligrafia de Antônio, geralmente firme e meticulosa, mostrava-se trêmula naquelas anotações. Berenice está planejando algo. Ouvi ela conversando com aquele médico de novo. Ela quer se livrar de mim agora que estou doente. Como Tiago não conseguiu ver, ele está cego pelo amor, assim como eu estive. Adriana é igual a Berenice. Vai traí-lo, abandoná-lo quando mais precisar. Preciso proteger meu filho. Preciso salvá-lo antes que seja tarde demais. As páginas seguintes detalhavam um plano meticuloso. Como usar as plantas de Berenice para criar o veneno? Como obter o chocolate que Tiago comprara? Como substituí-lo por um envenenado e deixá-lo na porta de casa com um bilhete que incriminaria Berenice? Ele estava delirando, murmurei. O tumor afetou sua mente. Sim, concordou a delegada. Os médicos dizem que tumores cerebrais podem causar paranoia, comportamento errático, até mesmo psicose. Pelos registros médicos, o tumor de Antônio está localizado no lobo frontal, área responsável pelo julgamento e controle de impulsos. Sentei-me em um banco próximo,
tentando absorver tudo aquilo. Ele tentou me matar e incriminar a própria esposa, tudo baseado em delírios causados pela doença. Naquele momento, bem, uma viatura chegou trazendo Tiago. Quando me viu, correu em minha direção, ignorando os policiais que tentavam contê-lo. Adriana, o que está acontecendo? Recebi uma ligação dizendo que meu pai teve uma crise. Olhei para meu marido, o homem que eu amava e que me traíra, o filho de um homem perturbado pela doença e pela paranoia. Como explicar? A delegada interveio, conduzindo-o para longe do galpão. Pude ver à distância a expressão de Tiago transformando-se do medo à incredulidade e, finalmente, ao horror completo enquanto ela explicava o que havíamos descoberto. Berenice aproximou-se de mim, hesitante. Seu rosto mostrava uma mistura de vergonha e súplica. Eu sabia que ele não estava bem, que o tumor estava afetando sua mente, mas nunca imaginei que pudesse fazer algo assim. Por que não contou a ninguém sobre a doença dele? Perguntei, sem conseguir controlar o ressentimento na voz. Ele me fez prometer, respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Disse que não queria a pena de ninguém, especialmente de Tiago. Achei que, respeitando seu desejo, tornaria seus últimos meses mais dignos. Ela soluçou. Que erro terrível cometi. A ambulância partiu, levando Antônio em estado crítico. Os policiais continuavam coletando evidências no galpão, fotografando os equipamentos e embalando amostras das substâncias encontradas. Tiago aproximou-se, os olhos vermelhos de tanto chorar. Adriana, eu não sabia, não fazia ideia sobre seu pai ou sobre o bebê que Fernanda está esperando. Perguntei, o sarcasmo escapando antes que pudesse contê-lo. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Mereço isso, mereço tudo o que você está sentindo. Mas, por favor, acredite quando digo que terminei com Fernanda. Quando ela me contou da gravidez, deixei claro que assumiria a responsabilidade pelo bebê, mas que meu casamento com você era o que eu queria preservar. Ri sem humor. E você acha que isso conserta tudo? Que podemos simplesmente voltar ao normal, com você tendo um filho com outra mulher? Não, ele respondeu, surpreendendo-me com sua franqueza. Não acho que voltaremos ao normal, mas acho que podemos construir algo novo, se você estiver disposta. Entenderei se não estiver. Antes que pudesse responder, a delegada Monteiro nos interrompeu. Sinto muito, mas precisamos de ambos na delegacia para depoimentos formais. O caso tomou um rumo que ninguém esperava. No caminho de volta à cidade, sentada no banco traseiro da viatura, olhei pela janela as paisagens bucólicas dos arredores de Curitiba. Como era possível que tanta beleza coexistisse com tanta dor e loucura? Na delegacia, fui conduzida com uma sala, onde já havia uma repórter da Folha de Curitiba aguardando. A manchete do Jornal do Dia estampava em letras garrafais: Chocolate da morte. Tentativa de assassinato abala bairro Nobre. Senhora Vasconcelos, começou a jornalista assim que me viu. É verdade que seu sogro tentou envenená-la usando conhecimentos de sua sogra sobre plantas tóxicas? Olhei para ela, atordoada. Como você... A delegada interveio. Sem comentários. A investigação está em andamento e qualquer informação divulgada agora poderia comprometer o caso. A repórter não desistiu. Fontes da polícia afirmam que o Sr. Antônio Fonseca sofre de um tumor cerebral terminal que alterou seu comportamento. Isso explicaria a tentativa de homicídio? Por favor, retire-se, ordenou Cristina com firmeza. Ou terei que acusá-la de obstrução de justiça. Após a saída da repórter, desabei em uma cadeira. Como ela soube de tudo isso? Vazaram informações? Infelizmente é comum, suspirou a delegada. Faremos o possível para controlar o que sai na mídia, mas não posso prometer muito. As horas seguintes foram consumidas por depoimentos detalhados. Revivi cada momento desde o aparecimento do chocolate fatal, cada detalhe da investigação, cada revelação chocante. Quando finalmente terminei, estava exausta física e emocionalmente. Ao sair da sala de depoimentos, encontrei Tiago no corredor, igualmente abatido. Sentamos lado a lado em silêncio por alguns minutos. Janaína está melhor, comentei finalmente. Os médicos acham que ela se recuperará completamente. Graças a Deus, murmurou ele. Nunca me perdoaria se... Não foi sua culpa, interrompi. Foi seu pai, doente, confuso. Mas o chocolate, eu o comprei. Se não tivesse...
Tiago, para, você não sabia. Ninguém poderia prever isso. Ele olhou para mim, surpreso pela ausência de acusação em minha voz. Você não me odeia? Refleti por um momento. Pelo caso com Fernanda? Sim, parte de mim te odeia por isso. Pelo bebê, ainda estou processando. Mas pelo que seu pai fez? Não posso te culpar por isso. Um oficial aproximou-se, interrompendo nossa conversa. Senhora Vasconcelos, acabamos de receber notícias do hospital. Seu sogro está consciente e pedindo para vê-la. Troquei um olhar com Tiago, que parecia tão surpreso quanto eu. Ele quer me ver? Depois de tentar me matar? Os médicos acreditam que ele está tendo um momento de lucidez. O doutor Brandão sugere que vocês aproveitem essa janela, se estiverem dispostos. A ideia de encarar Antônio me aterrorizava. Mas algo dentro de mim precisava de respostas. Precisava entender. Vamos, decidi levantando-me. Mas quero a delegada conosco. No hospital, fomos conduzidos a uma ala de segurança, onde pacientes sob custódia policial recebiam tratamento. Antônio estava deitado, algemas prendendo seu pulso à grade da cama, aparelhos monitorando seus sinais vitais. Parecia diminuído, frágil, nada como o homem que eu conhecia. Quando nos viu, seus olhos encheram-se de lágrimas. Adriana. Tiago aproximou-se do pai, segurando sua mão livre. Por que, pai? Por quê? O tumor, sussurrou Antônio. Os médicos dizem que está pressionando partes do meu cérebro, causando paranoia, alterando meus pensamentos. Mas agora consigo ver claramente. Ele virou-se para mim, os olhos implorando. Adriana, pensei que você fosse como sua mãe. Como minha mãe? Perguntei confusa. O que minha mãe tem a ver com isso? Não sua mãe, ele corrigiu. A mãe dele, Berenice, fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Há 30 anos, quando Tiago era apenas um bebê, descobri que Berenice tinha um caso, com o médico da família. Ela planejava me deixar, levar Tiago embora. Tiago empalideceu. O quê? Mãe nunca... Confrontei-a. Ela negou, terminou o caso. Ficamos juntos por você, filho. Mas nunca esqueci. Nunca confiei totalmente nela novamente. Antônio tossiu, o esforço para falar claramente afetando-o. Quando soube do tumor, comecei a ter esses pensamentos, essas certezas de que Adriana faria o mesmo com você, que ela te abandonaria quando você precisasse. Pai, isso é loucura, protestou Tiago. Adriana nunca... Eu sei, interrompeu Antônio, lágrimas escorrendo livremente agora. Agora eu sei, mas naquele momento parecia tão real, tão claro. O tumor distorceu tudo, transformou minhas velhas feridas em certezas, transformou meus medos em fatos. A delegada, que observava discretamente, aproximou-se. Senhor Fonseca, está confessando que tentou envenenar sua nora? Sim, respondeu ele sem hesitação. E tentei incriminar Berenice. Usei as plantas dela, o conhecimento dela. Estudei seus cadernos de ervas por meses aprendendo. Queria proteger meu filho, mas acabei me tornando monstro. O doutor Brandão entrou na sala, indicando que precisávamos encerrar a visita. Ele precisa descansar. A lucidez pode não durar muito. Antes de sairmos, Antônio segurou o meu pulso com surpreendente força. Adriana, o que fiz é imperdoável. Não peço seu perdão, mas peço que não puna Tiago ou Berenice pelos meus crimes. Olhei para aquele homem quebrado, um homem que, em sua loucura, quase destruiu minha vida e matou minha melhor amiga. Mas vi também o pai que, à sua maneira distorcida, tentava proteger o filho, o marido traído que nunca superara a dor antiga. O tempo dirá, Antônio, respondi suavemente, libertando meu pulso. O tempo dirá o que podemos perdoar. Ao sairmos do hospital, a garoa havia dado lugar a uma chuva forte, lavando as ruas de Curitiba. Fiquei imaginando se alguma chuva seria capaz de limpar as marcas que aqueles dias deixaram em nossas vidas. No dia seguinte, a Folha de Curitiba estamparia a manchete que marcaria o final daquele episódio em nossas vidas. Tragédia familiar, quando o amor se transforma em veneno. A história completa, com detalhes que nem mesmo eu sabia, espalhando-se pela cidade como fogo em palha seca. Enquanto observava a chuva pela janela do carro policial que nos levava de volta ao hotel, onde Beatriz e Caio esperavam, uma revelação inesperada surgiu na minha mente.
Eu estava atrasada. Minha menstruação, sempre pontual, estava atrasada há 2 semanas. Seria possível? Em meio a tanto caos e destruição, estaria surgindo uma nova vida? Aquela noite no hotel foi uma das mais longas da minha vida. Deitada na cama entre meus filhos adormecidos, a revelação do meu possível estado continuava a me assombrar. Um bebê, outro filho com Tiago, enquanto ele esperava uma criança com Fernanda. O universo tinha um senso de humor cruel. Pela manhã, assim que as crianças acordaram, forcei um sorriso e preparei o café que o hotel havia enviado. Beatriz, com sua percepção aguçada de menina de 9 anos, notou minha palidez imediatamente. "Mãe, você está doente?" perguntou, sua testa franzida de preocupação. Acariciei seus cabelos escuros, tão parecidos com os meus. "Não, querida, só cansada. Foram dias difíceis. Quando vamos voltar para casa?" Caio questionou enquanto mordiscava uma torrada. "Não gosto desse hotel. Quero meu quarto, meus brinquedos." A pergunta era simples, mas a resposta extremamente complexa. Voltar para casa significava enfrentar lembranças do chocolate, do colapso de Janaína, da traição de Tiago, da loucura de Antônio. Significava decidir se ainda havia um casamento para salvar. "Logo, filho", respondi vagamente. "Mamãe precisa resolver algumas coisas primeiro." Após deixá-los com a assistente social, que gentilmente ofereceu levá-los ao jardim botânico para distraí-los, fui até uma farmácia próxima e comprei um teste de gravidez. No banheiro do hotel, mãos tremendo, segui as instruções e esperei os intermináveis minutos até o resultado aparecer. Positivo. Fiquei olhando para aquelas 2 linhas cor-de-rosa, como se fossem escritas em um idioma incompreensível. Grávida. No meio do furacão que havia se tornado minha vida, uma nova vida se formava dentro de mim. Meu celular tocou, arrancando-me do transe. Era a delegada Cristina. "Adriana, temos novidades. Pode vir à delegacia?" 1 hora depois, entrei na delegacia de crimes contra a pessoa. Meu segredo recém-descoberto, guardado a 7 chaves. Cristina me recebeu em sua sala, onde Tiago já estava sentado. Ele parecia não ter dormido, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Ao me ver, levantou-se, mas não se aproximou, respeitando a distância que eu havia imposto. Recebemos os resultados da perícia completa do galpão e do laboratório improvisado na Vasconcelos Importações. Começou Cristina, abrindo uma pasta sobre a mesa. "Confirmam tudo o que suspeitávamos. Antônio usou equipamentos da empresa para refinar o veneno extraído das plantas do sítio." "Como ele conseguiu acesso?" perguntou Tiago a voz rouca. "Não trabalho com ele há anos. Segundo depoimentos dos funcionários, seu pai aparecia ocasionalmente para ver como andavam as coisas. Ninguém questionava sua presença por respeito e pelo fato de ele ter fundado a empresa. Aquilo fazia sentido. O patriarca da família Fonseca, mesmo afastado dos negócios, ainda mantinha sua autoridade sobre funcionários leais. Há mais", continuou a delegada. "Encontramos um caderno detalhado no laboratório da empresa. Antônio documentou cada passo do processo de extração do veneno, cada teste que realizou. É perturbadora a precisão com que planejou tudo." Ela empurrou o caderno em nossa direção. A caligrafia era impecável nas primeiras páginas, tornando-se progressivamente mais errática nas últimas. Era como testemunhar, através daquelas páginas, a deterioração mental causada pelo tumor. Os neurologistas do Hospital Santa Clara analisaram os exames de Antônio, prosseguiu Cristina. "O tumor está localizado em uma região que afeta julgamento, controle de impulsos e pode provocar paranoia severa. Isso, combinado com o histórico emocional, o trauma da traição de Berenice décadas atrás, criou a tempestade perfeita." "O que acontece agora?" perguntei, sentindo-me exausta apenas por estar ali, ouvindo mais detalhes daquele pesadelo. "Antônio será formalmente acusado de tentativa de homicídio. Considerando seu estado de saúde, provavelmente cumprirá a pena em uma instituição psiquiátrica forense, não em uma prisão comum." Tiago cobriu o rosto com as mãos. Quanto tempo ele tem?" A delegada hesitou, seu semblante endurecido suavizando-se por um momento. "Os médicos estimam de 3 a 6 meses, sem tratamento.
com quimioterapia agressiva, talvez 1 ano. Sinto muito. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Por mais terrível que fosse o que Antônio fizera, era difícil não sentir pena. Um homem que vivera uma vida respeitável, agora terminar seus dias como um criminoso, a mente corroída pelo tumor e pelos fantasmas do passado. E quanto a Janaína, perguntei, lembrando-me da minha amiga, a vítima inocente de toda essa loucura. Recebemos notícias há pouco. Ela está consciente e estável. Os médicos estão otimistas quanto à recuperação completa. Aquela foi a primeira notícia genuinamente boa em dias. Senti um nó na garganta afrouxar um pouco. Posso vê-la? Acredito que sim. Ela inclusive perguntou por você. Após mais algumas formalidades e assinaturas de documentos, fomos liberados. No corredor da delegacia, Tiago tentou se aproximar. Adriana, podemos conversar, por favor? Olhei para ele, estudando seu rosto familiar, que agora parecia pertencer a um estranho, o homem que eu amava, pai dos meus filhos, e de um filho por nascer que ele ainda não sabia, o homem que me traíra, que teria um bebê com outra mulher, o homem cujo pai quase me matara. Não aqui, respondi finalmente. No café em frente ao hospital, às 2. Vou visitar Janaína primeiro. Ele assentiu, grato pela oportunidade por menor que fosse. No Hospital Santa Clara, encontrei Janaína sentada na cama, a cor voltando gradualmente ao seu rosto. Quando me viu, abriu um sorriso cansado. Você tem um talento e tanto para escolher chocolate, hein? Brincou, sua voz ainda fraca. Corri para abraçá-la, as lágrimas que havia contido por dias finalmente escapando. Me perdoa, Jana. Nunca imaginei, nunca pensei. Ela afastou-me gentilmente para olhar em meus olhos. Não seja ridícula, nada disso é sua culpa. Se alguém é culpado, é seu sogro maluco com um tumor no cérebro. Janaína sempre fora assim, direta, prática, sem rodeios. Era uma das razões pelas quais éramos amigas há tanto tempo. Como você está se sentindo? Perguntei, secando as lágrimas. Como se tivesse sido atropelada por um caminhão, nadado em ácido e depois corrido uma maratona. Respondeu com uma careta. Mas os médicos dizem que sou surpreendentemente resiliente. Deve ser por causa de todas aquelas aulas de química com produtos tóxicos. Conversamos por quase 1 hora. Contei-lhe tudo o que havia acontecido. As descobertas sobre Antônio, o affair de Tiago, a gravidez de Fernanda. Mas não mencionei minha própria gravidez. Ainda não estava pronta para compartilhar aquela informação com ninguém. E o que você vai fazer agora? Perguntou Janaína, depois de absorver tudo. Suspirei, olhando pela janela do hospital para o céu nublado de Curitiba. Não sei. Uma parte de mim quer pegar as crianças e simplesmente ir embora. Começar de novo em outra cidade, longe de toda essa loucura. E a outra parte? A outra parte lembra que, apesar de tudo, ainda há uma família ali. Beatriz e Caio adoram o pai. E Tiago, bem, ele errou terrivelmente, mas não tenho certeza se nosso casamento acabou. Janaína pegou minha mão. Sabe o que mais me impressiona em você, Adri? Sua força. Depois de tudo isso, você ainda consegue pensar de forma racional, pesar prós e contras. Eu provavelmente já teria queimado a casa dele. Ri, sentindo um alívio momentâneo. Não descarto essa possibilidade. Ao deixar o hospital, caminhei até o café onde havia marcado com Tiago. Ele já estava lá, uma xícara de café intocada à sua frente. Quando me viu, levantou-se abruptamente, derrubando um pouco do líquido na mesa. Adriana, disse, como se meu nome fosse uma oração. Obrigado por vir. Sentei-me em frente a ele, pedindo um chá de camomila. Café não seria bom para o bebê, pensei instintivamente. E então me surpreendi com como já estava protetora de uma vida que mal acabara de descobrir. Como está Janaína? Perguntou Tiago, genuinamente preocupado. Melhor do que qualquer um poderia esperar. Ela é forte. Um silêncio desconfortável instalou-se entre nós. Depois de quase 15 anos juntos, de repente não sabíamos como conversar. Eu não sei por onde começar, admitiu finalmente. Sei que estraguei tudo. Não só o caso com Fernanda, mas não ter percebido o que estava acontecendo com meu pai, não ter te protegido. Tiago, interrompi. Você não poderia ter previsto o que seu pai faria. Ninguém poderia.
mas deveria ter notado que algo estava errado com ele. Estava tão absorto em meus próprios problemas, na culpa pelo caso, nas preocupações com a empresa, que não viu que estava bem na minha frente. Ele parecia genuinamente devastado, o que tornava tudo mais difícil. Seria mais fácil se ele fosse um monstro, se pudesse odiá-lo sem ressalvas. E Fernandas, perguntei, a pergunta que mais me atormentava. O que vai acontecer com o bebê? Tiago respirou fundo. Vou assumir minha responsabilidade. Pagar pensão, participar da vida da criança. Mas deixei claro para Fernanda que nosso relacionamento acabou. Foi um erro desde o início. Uma fuga dos problemas que eu deveria ter enfrentado no nosso casamento. E ela aceitou isso tranquilamente? Não exatamente. Ele passou a mão pelos cabelos, gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Ela ameaçou tornar tudo público, criar um escândalo. Mas acho que depois do que aconteceu com o chocolate com meu pai, ela recuou. Percebeu que já temos problemas demais. Tomei um gole do chá que acabara de chegar, tentando organizar meus pensamentos. Como contar a ele sobre minha gravidez? Seria justo adicionar mais essa complicação à equação já tão desequilibrada de nossas vidas? Adriana? Tiago inclinou-se sobre a mesa, quase tocando minha mão, mas recuando no último instante. Sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que você pode querer o divórcio e eu entenderia completamente, mas se houver qualquer chance, por menor que seja, de salvarmos nosso casamento, estou disposto a fazer qualquer coisa. Olhei nos olhos do homem que conhecia há quase 2 décadas. O garoto tímido da faculdade que se transformou no executivo confiante. O namorado atencioso que virou um marido às vezes ausente. O pai amoroso que, apesar dos erros, adorava Beatriz e Caio. Nosso relacionamento nunca fora perfeito, mas até algumas semanas atrás, eu teria dito que era sólido, verdadeiro. Não sei se podemos voltar ao que éramos, respondi honestamente. Não sei se quero voltar ao que éramos, mas sei que não estou pronta para desistir completamente. A esperança iluminou seu rosto cansado. É tudo que posso pedir. Tempo e uma chance. Naquele momento decidi contar. Ele precisava saber. Tiago, há algo que você precisa saber. Respirei fundo, reunindo coragem. Estou grávida. Ele congelou, os olhos arregalados de espanto. Você... O quê? Descobri hoje de manhã. Fiz um teste. Provavelmente de 5 ou 6 semanas. Por um momento pareceu que ele não conseguia processar a informação. Então, lentamente, lágrimas começaram a formar-se em seus olhos. Um bebê. Nós vamos ter outro bebê. A emoção em sua voz era palpável. Um misto de alegria e incredulidade que me fez questionar se havia tomado a decisão certa ao contar naquele momento. Sim, confirmei. E honestamente não sei como me sinto sobre isso. É uma péssima hora com tudo o que está acontecendo. É um milagre, ele interrompeu. Em meio a tanta destruição, uma nova vida. Então, como se percebesse o absurdo da situação, seu rosto enrubesceu. Meu Deus, vou ter 2 filhos com meses de diferença, de mulheres diferentes. Pareço um cafajeste de novela mexicana. Apesar da gravidade da situação, não consegui evitar uma risada. Era tão absurdo que beirava o cômico. Não é exatamente o que planejamos, não é? Comentei, sentindo uma leveza inesperada. Ele riu também. O primeiro momento genuíno que compartilhávamos em semanas. Definitivamente não. Mas estou feliz, Adriana. Sei que não tenho direito de estar. Sei que complica tudo, mas estou. De volta ao hotel, encontrei os filhos entusiasmados com o passeio ao Jardim Botânico. Enquanto ouvia suas histórias animadas sobre plantas carnívoras e flores exóticas, observei Tiago interagindo com eles. Apesar de tudo, ele era um bom pai. Imperfeito, falho, mas amava aquelas crianças com todo o seu ser. Naquela noite permitimos que as crianças assistissem a um filme no quarto de hotel. Tiago e eu sentamos no pequeno balcão, longe o suficiente para não sermos ouvidos, mas perto o suficiente para vigiá-los. O que faremos agora? Perguntei. Não podemos ficar nesse hotel para sempre. Podemos voltar para casa, sugeriu ele. Ou, se preferir, podemos procurar um lugar novo, recomeçar em um apartamento sem lembranças. A ideia era tentadora. Nossa casa no Jardim das Acácias, antes um refúgio, agora estaria para sempre associada ao chocolate envenenado, ao colapso de Janaína. Talvez um recomeço seja bom.
concordei. Mas não quero que as crianças mudem de escola, de amigos. Já tiveram disrupção suficiente. Podemos procurar algo no mesmo bairro ou próximo. E quanto à farmácia? Você vai voltar ao trabalho? Hesitei. Com a gravidez, teria que reorganizar minha vida profissional de qualquer forma. Por enquanto, vou tirar uma licença. Preciso processar tudo isso antes de voltar à rotina. Na manhã seguinte, fomos surpreendidos por outra manchete no jornal. Tragédia familiar. Quando o amor se transforma em veneno. A história completa de Antônio, Berenice, Tiago. Eu e o chocolate fatal estava lá, com detalhes que apenas pessoas próximas à investigação poderiam conhecer. Como conseguiram tantas informações? Perguntei, horrorizada ao ver nossa vida exposta daquela maneira. Tiago franziu o senho, lendo a matéria. Alguém da delegacia deve ter vazado, ou talvez do hospital. Peguei o telefone para ligar para a delegada Cristina, mas antes que pudesse fazê-lo, ele tocou. Era ela. Adriana, imagino que já tenha visto o jornal. Como puderam deixar isso acontecer? Questionei, a raiva transparecendo na voz. Nossa privacidade... Estamos investigando o vazamento, ela assegurou. Mas liguei por outro motivo. Antônio piorou durante a noite. Os médicos acreditam que ele pode não passar de hoje. Olhei para Tiago, que observava ansiosamente minha expressão. Entendo. Obrigada por avisar. Desliguei e transmiti a notícia. Preciso ir ao hospital, ele disse imediatamente. Por mais terrível que tenha sido o que ele fez, ainda é meu pai. Eu vou com você, decidi, surpreendendo a nós dois. Não por ele, mas por você. No hospital, encontramos Berenice já no quarto de Antônio, segurando sua mão enrugada. Ao nos ver, ela levantou-se, incerta. Tiago, Adriana, não esperava que viessem. Tiago abraçou a mãe, que parecia ter encolhido nos últimos dias. Como ele está? Indo embora, respondeu ela simplesmente, as palavras carregadas de uma aceitação dolorosa. Os médicos dizem que o tumor está sangrando, pressionando áreas críticas do cérebro. Antônio estava quase irreconhecível na cama. Tubos e aparelhos o cercavam, sua respiração assistida por uma máquina. A figura imponente que eu conhecera estava reduzida a um corpo frágil, consumido pela doença e pelo remorso. Tiago aproximou-se, tocando o braço do pai. Estou aqui, pai. Para nossa surpresa, os olhos de Antônio abriram-se levemente. Ele moveu os lábios tentando falar. Tiago inclinou-se para ouvir. Ele quer falar com você, Adriana? Disse, erguendo-se com uma expressão confusa. Hesitei, mas acabei aproximando-me da cama. O homem que quase me matara, que quase matara minha melhor amiga e meu bebê não nascido, agora lutava para formar palavras. Perdão, sussurrou com dificuldade. Não, era eu? O tumor? Eu sei, respondi, surpreendendo a mim mesma com a compaixão em minha voz. Não era você, Antônio. Cuide do Tiago, continuou, cada palavra um esforço visível. Ele precisa de você. E o bebê? Congelei. Como ele sabia do bebê? Eu não havia contado a ninguém além de Tiago e tinha certeza que ele não tivera tempo de visitar o pai desde então. Eu vi, no hospital, seu prontuário, explicou ele, como se lesse minha mente. Quando planejava, você já estava grávida. Um arrepio percorreu minha espinha. Durante todo esse tempo, enquanto planejava me matar, Antônio sabia que eu carregava seu neto. Por que tentou me matar, então? Perguntei, incapaz de conter a pergunta que queimava em minha garganta. Seus olhos, outrora vivos e inteligentes, agora embaçados pela proximidade da morte, fixaram-se em mim. O tumor não via claramente. Pensava que o bebê não era de Tiago. A revelação caiu como uma bomba no quarto silencioso. Berenice soluçou, cobrindo a boca com as mãos. Tiago empalideceu, agarrando-se à grade da cama para se equilibrar. Pai, como pôde pensar isso? Perguntou, a voz trêmula. O tumor, repeti, compreendendo a extensão da paranoia que consumira Antônio. Não era ele pensando claramente, Tiago. Era a doença. Antônio assentiu fracamente, agradecido pela minha compreensão. Seus olhos começaram a fechar-se. A energia para aquela última conversa esgotando-se rapidamente. Perdoem-me, murmurou.
As palavras quase inaudíveis. Todos vocês. Horas mais tarde, Antônio Fonseca faleceu, levando consigo os demônios que o consumiram em seus últimos meses de vida. A notícia de sua morte seria apenas uma pequena nota no canto do jornal do dia seguinte. Um epílogo modesto para o homem, cujas ações haviam estampado as manchetes dias antes. No caminho de volta ao hotel, Tiago e eu permanecemos em silêncio, cada um absorvendo as revelações finais de Antônio. Apenas quando estávamos chegando, ele falou: "Não consigo parar de pensar. E se o chocolate tivesse chegado até você? E se você tivesse comido? Teria perdido não só você, mas o bebê que nem sabia que existia." A realidade daquela possibilidade me atingiu com força renovada. Por um acaso do destino, por uma intuição inexplicável, que me impediu de comer o chocolate. Eu e meu bebê não nascido estávamos vivos. "Mas não aconteceu", respondi, colocando instintivamente a mão sobre o ventre ainda plano. "Estamos aqui, Tiago, e de alguma forma vamos seguir em frente." Quando chegamos ao hotel, encontramos Beatriz e Caio fazendo desenhos com a assistente social. Ao nos verem, correram para nos abraçar, alheios ao drama que se desenrolava ao seu redor. Observando aquela cena, meus filhos, meu marido imperfeito, o bebê crescendo dentro de mim, percebi que, apesar de tudo o que havíamos passado, ainda éramos uma família. Quebrada, machucada, mas uma família. O futuro era incerto. Teríamos que lidar com a morte de Antônio, com o luto de Berenice, com a chegada de 2 bebês em nossas vidas, o meu e o de Fernanda. Teríamos que reconstruir a confiança, curar feridas profundas, talvez mudar de casa, talvez de vida. Mas naquele momento, enquanto abraçava meus filhos, senti que sobreviver ao chocolate envenenado havia sido apenas o primeiro teste. O verdadeiro desafio seria o que viria depois: aprender a viver novamente após a tempestade. Nas semanas que se seguiram à morte de Antônio, nossa vida entrou em uma espécie de limbo. O funeral foi discreto, com poucos presentes além da família imediata e alguns funcionários mais antigos da Vasconcelos Importações. Berenice, agora viúva, alternava entre períodos de lucidez dolorosa e momentos de negação, como se esperasse que o marido voltasse a qualquer instante para o jantar. Enquanto isso, Tiago e eu navegávamos nas águas turbulentas de nosso casamento danificado. Havíamos decidido dar uma chance à reconciliação, mas o caminho seria longo e difícil. Alugamos um apartamento temporário no mesmo bairro, a algumas quadras da nossa antiga casa, que colocamos à venda. Nenhum de nós suportava a ideia de voltar a viver no local onde tudo acontecera. Janaína recebeu alta do hospital e voltou a lecionar na escola, embora com carga horária reduzida. Sua recuperação física foi surpreendentemente rápida, mas as cicatrizes emocionais permaneciam. Frequentemente a encontrava olhando ansiosamente para alimentos e bebidas antes de consumi-los, um reflexo do trauma que vivera. "Às vezes tenho pesadelos", confessou-me durante um de nossos cafés semanais, agora realizados na nova confeitaria que havíamos descoberto, longe da docilar que trazia memórias perturbadoras. "Estou comendo algo e de repente não consigo respirar. Sinto o veneno se espalhando." Apertei sua mão sobre a mesa. "Vai passar, Jana, com o tempo." "E você? Como estão os pesadelos?" Desviei o olhar para a janela, observando a chuva fina que caía lá fora. "Diferentes. Sonho que chego em casa e encontro Beatriz e Caio no chão, depois de comerem o chocolate. Ou que estou no hospital e os médicos dizem que perdi o bebê por causa do veneno. Minha gravidez agora estava entrando no 2º trimestre, tornando-se visível sob as roupas mais justas. Janaína era uma das poucas pessoas que sabiam, além de Tiago, claro, e da delegada Cristina, que mantinha contato regular conosco enquanto o caso era formalmente encerrado. "Como Tiago está lidando com tudo?" perguntou ela, sempre direta. Suspirei, mexendo a colher no chá de ervas que substituíra meu café habitual. "Como você esperaria? Tentando compensar de todas as formas possíveis. Presente demais com as crianças, atencioso demais comigo. É exaustivo, na verdade." "E a outra, Fernanda?" "Grávida de 4 meses agora."
Tiago tem mantido contato mínimo, apenas o necessário para acompanhar a gravidez. Ela parece ter aceitado a situação. Janaína balançou a cabeça incrédula. Que confusão, Adri! 2 bebês, de mulheres diferentes, com meses de diferença. Como você consegue lidar com isso? 1 dia de cada vez, respondi honestamente. Tenho dias em que acordo e penso que posso superar tudo isso, que nosso casamento pode sobreviver. E tenho dias em que me pergunto se não seria mais fácil pegar as crianças e recomeçar longe daqui. E o que te impede? Refleti por um momento. Acho que é a ideia de que fugir não resolveria os problemas reais. Tiago ainda seria o pai dos meus filhos. O bebê de Fernanda ainda existiria. Os fantasmas nos seguiriam. Além dos desafios emocionais, havia as questões práticas. A Folha de Curitiba tinha feito de nossa história um prato cheio para o sensacionalismo local. A cada poucos dias, surgia uma nova matéria, um novo especialista analisando os acontecimentos, uma nova teoria sobre a psicologia de Antônio ou sobre a dinâmica da nossa família. Foi após uma dessas matérias particularmente invasivas que Tiago finalmente perdeu a paciência. Chega, o exclamou, jogando o jornal na lixeira. Vamos processar esse jornal por invasão de privacidade. Já não basta tudo o que passamos? Estávamos na cozinha do apartamento alugado. As crianças já dormindo após um dia cansativo na escola. Minha barriga de quase 4 meses já se tornava proeminente sob a camisola larga. Tiago, processar só vai manter a história viva por mais tempo, argumentei. Em algum momento eles vão se cansar e encontrar outro escândalo para explorar. Ele sentou-se à mesa, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração que se tornara frequente. Não aguento mais ver nosso nome arrastado pela lama. Ou pior, ver você e as crianças expostos dessa forma. Eu sei, concordei, sentando-me à sua frente. Mas temos que ser práticos. Um processo judicial poderia se arrastar por anos. Ele assentiu, derrotado. Depois de um momento de silêncio, ergueu os olhos para mim. Recebi uma proposta hoje, da filial da empresa em Porto Alegre. Porto Alegre? Repeti surpresa. Você está considerando nos mudarmos para lá? Estou considerando todas as possibilidades, respondeu cautelosamente. Seria um recomeço, longe dos jornais locais, das fofocas, das memórias. A ideia não era de todo ruim. Porto Alegre era uma cidade grande o suficiente para nos perdermos nela, para sermos apenas mais uma família comum, sem a sombra constante do que acontecera em Curitiba. E a escola das crianças? Meu trabalho na farmácia? Janaína? Haveria ajustes, claro, mas pense nas vantagens. Um ambiente completamente novo, onde ninguém nos conhece ou conhece nossa história. Onde Beatriz e Caio não seriam os filhos daquela família do chocolate envenenado. Ele tinha um ponto. Já havíamos percebido os olhares na escola, os cochichos dos outros pais. Crianças podiam ser cruéis e adultos ainda mais. Vou pensar nisso, prometi, sem me comprometer. Mas não tomemos decisões precipitadas. No dia seguinte, enquanto Tiago estava no trabalho e as crianças na escola, recebi uma visita inesperada. A campainha tocou e, ao abrir a porta, encontrei a delegada Cristina Monteiro, com uma expressão séria que imediatamente me deixou apreensiva. Adriana, desculpe aparecer sem avisar, disse ela, entrando quando a convidei. Mas precisava falar com você pessoalmente. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, sentando-me no sofá da pequena sala. Pensei que o caso estivesse encerrado. Oficialmente está, ela confirmou, sentando-se à minha frente. Antônio confessou. As evidências eram conclusivas e, com sua morte, bem, a justiça seguiu seu curso natural. Mas, incentivei, sentindo que havia mais por vir. Ela hesitou, algo raro para a determinada delegada que eu conhecera. Recebemos os resultados finais da perícia do laboratório improvisado na Vasconcelos. E há algo inquietante. Meu coração acelerou. O que encontraram? Impressões digitais, no equipamento usado para refinar o veneno. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Não eram apenas de Antônio. Senti o sangue gelar nas veias. De quem mais? Berenice. A revelação caiu como uma bomba. Berenice? A mesma mulher que jurara inocência, que parecera tão chocada quanto todos nós com as ações do marido. Isso não faz sentido, protestei. Berenice foi a primeira pessoa que suspeitamos.
A delegacia investigou-a exaustivamente. Sim, e não encontramos nada conclusivo na época, mas essas novas evidências... Cristina sacudiu a cabeça. É perturbador, no mínimo. O que isso significa? Que eles trabalharam juntos? Que Antônio não agiu sozinho? Significa que precisamos reabrir algumas linhas de investigação, respondeu ela prudentemente. Não estamos fazendo acusações formais ainda, mas achei que você deveria saber. Especialmente porque Berenice visita meus filhos regularmente. Completei, a realidade da situação me atingindo com força total. Meu Deus, será que ainda estamos em perigo? A delegada apressou-se a me tranquilizar. Não temos nenhuma razão para acreditar nisso, mas como precaução, talvez seja melhor limitar essas visitas até esclarecermos a situação. Depois que Cristina partiu, fiquei andando pela sala, tentando processar o que acabara de ouvir. Seria possível que Berenice estivesse envolvida desde o início? Que a confissão de Antônio fosse apenas parcial para protegê-la? Ou haveria outra explicação para suas impressões digitais no equipamento? Quando Tiago chegou do trabalho, contei-lhe sobre a visita da delegada. Sua reação foi de completa incredulidade. Impossível, declarou categórico. Conheço minha mãe, ela jamais faria algo assim. Então como explica as impressões digitais? Questionei. Antônio pode ter forçado-a a ajudar? Ou ela pode ter manuseado o equipamento em outro contexto, sem saber para o que seria usado, sugeriu ele, desesperado por uma explicação alternativa. Minha mãe é inocente, Adriana. Tenho certeza disso. Decidimos confrontar Berenice no dia seguinte. Ela havia se mudado para um pequeno apartamento após a venda do sítio, incapaz de continuar vivendo no local repleto de memórias do marido e das plantas que ele usara para seus propósitos sombrios. Quando chegamos, encontramos uma mulher transformada. A Berenice altiva e segura de si, que eu conhecera por anos, havia desaparecido, substituída por uma versão fragilizada e envelhecida. Seus cabelos, antes perfeitamente tingidos e arrumados, mostravam raízes grisalhas. Suas roupas, antes elegantes, agora pareciam largas em seu corpo, que emagrecera visivelmente. Tiago, Adriana, cumprimentou-nos com surpresa. Não esperava vocês hoje. Aconteceu alguma coisa com as crianças? Elas estão bem, mãe, respondeu Tiago, entrando no pequeno apartamento. Precisamos conversar sobre algo sério. Sentamo-nos na sala modesta. E Tiago foi direto ao ponto, explicando sobre as impressões digitais encontradas no equipamento de laboratório. Enquanto ele falava, observei atentamente o rosto de minha sogra, buscando sinais de culpa ou medo. Para minha surpresa, ela não pareceu chocada. Em vez disso, um suspiro cansado escapou de seus lábios, como se esperasse por aquele momento há muito tempo. Eu sabia que isso viria à tona eventualmente, disse ela, surpreendendo-nos. Sim, ajudei Antônio com os equipamentos, mas não da forma que vocês pensam. Explique, mãe, exigiu Tiago, a voz tensa. Berenice levantou-se e foi até uma estante, de onde retirou uma pequena caixa de madeira. Abriu-a e removeu um maço de cartas, amarradas com uma fita desbotada. Antônio estava doente há mais tempo do que admitiu, começou ela, segurando as cartas como se fossem frágeis relíquias. Os primeiros sinais apareceram quase 6 meses antes do incidente, mudanças de humor, lapsos de memória, comentários paranoides sobre pessoas tramando contra ele. Ela parou, respirando fundo para se recompor. No início achei que fosse apenas estresse, talvez o início de demência pela idade, mas então encontrei os exames médicos escondidos. O tumor, terminal. Ele se recusava a fazer tratamento, dizia que preferia qualidade de vida nos meses que lhe restavam. Por que não contou a ninguém? Perguntei suavemente. Ele me fez prometer. Disse que não queria a pena de ninguém, especialmente de Tiago. Seus olhos marejaram. Eu respeitei seu desejo. Que erro terrível cometi. E o equipamento? Pressionou Tiago. Berenice abriu uma das cartas. Antônio começou a mostrar interesse renovado nas minhas plantas medicinais. Dizia que queria aprender, queria que eu o ensinasse sobre os processos de extração, as propriedades. Pensei que fosse uma forma de nos aproximarmos novamente, de preencher seus últimos meses com algo significativo. Ela nos entregou a carta. Era de Antônio, datada de 2 meses antes do incidente. Nela,
Ele falava com empolgação sobre um projeto de pesquisa envolvendo plantas medicinais, sobre como as técnicas de extração poderiam ser refinadas com equipamentos adequados. Ele me convenceu a ajudá-lo a configurar um pequeno laboratório no galpão. Disse que era para experimentação, para documentar minhas receitas de forma mais científica. Tiago passou a mão pelo rosto, claramente angustiado. E você não suspeitou de nada? No começo, não, admitiu Berenice. Mas nas últimas semanas antes do chocolate, percebi que ele estava agindo de forma estranha. Fechava o galpão quando eu me aproximava. Tinha conversas consigo mesmo. Uma vez, o ouvi mencionando o nome de Adriana com raiva. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E você não pensou em nos avisar? Tentei falar com ele sobre isso, defendeu-se ela. Perguntei por que estava tão obcecado, por que mencionava seu nome. Ele disse que estava preocupado com Tiago, que você estava distraindo-o dos negócios da família. Ela abaixou a cabeça. Eu acreditei, ou quis acreditar. Convenci-me de que era apenas a doença falando, que não havia perigo real. A revelação pairou pesadamente no ar. Berenice não havia planejado o envenenamento, mas sua cumplicidade involuntária, seu silêncio, haviam criado as condições perfeitas para que acontecesse. Por que não contou isso à polícia? Questionou Tiago, a voz embargada. Vergonha, respondeu ela simplesmente. Vergonha por ter sido tão cega, tão ingênua, por ter facilitado sem saber algo tão horrível, e medo de que ninguém acreditasse na minha inocência, que pensassem que eu havia ajudado intencionalmente. Olhei para aquela mulher quebrada à minha frente e, surpreendentemente, senti compaixão. Ela havia cometido erros terríveis, mas nascidos do amor equivocado por um marido doente, não da maldade. Precisamos contar isso à delegada Cristina, disse finalmente. Ela precisa saber a verdade. Berenice assentiu resignada. Eu sei. Estou pronta para enfrentar as consequências. Na delegacia, Berenice repetiu sua história para Cristina, entregando as cartas de Antônio como evidência. A delegada ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Isso explicaria muita coisa, comentou ela ao final do depoimento. Inclusive porque o plano foi tão meticulosamente executado. Não era apenas o trabalho de um homem com faculdades mentais comprometidas, mas o resultado de meses de preparação disfarçada de projeto conjunto. O que acontece agora? Perguntou Tiago, segurando a mão trêmula da mãe. Senhora Fonseca, suas impressões digitais nos equipamentos agora têm uma explicação plausível, respondeu Cristina. Não temos evidências de que soubesse do plano de envenenamento ou que tenha participado ativamente dele. No entanto, não reportei minhas suspeitas quando surgiram, completou Berenice. Entendo que isso pode configurar algum tipo de crime. Negligência, no mínimo, confirmou a delegada. Mas considerando as circunstâncias, o estado mental de seu marido, a manipulação psicológica que ele claramente exerceu e o fato de que ele já não pode ser punido, acredito que o Ministério Público possa ser leniente. Saímos da delegacia com uma sensação agridoce de encerramento. A verdade completa finalmente havia emergido, mas trazia consigo novas camadas de complexidade e dor. No caminho para casa, Tiago dirigia em silêncio, claramente processando tudo o que ouvira. Finalmente, em um sinal vermelho, virou-se para mim. Porto Alegre, disse simplesmente. Olhei para ele, compreendendo imediatamente. Tem certeza? Mais do que nunca. Precisamos desse recomeço, Adriana. Todos nós, inclusive minha mãe. Assenti lentamente, a ideia cristalizando-se em minha mente. Um novo começo, longe das sombras de Curitiba, longe dos olhares curiosos e dos sussurros maldosos. Vamos fazer isso, decidi, mas com uma condição. Qual? Terapia. Para todos nós. Você, eu, as crianças, Berenice. Não podemos simplesmente fugir dos problemas. Precisamos enfrentá-los, processá-los adequadamente. Um sorriso cansado, mas genuíno, surgiu em seu rosto. Justo. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam e Tiago trabalhava nos detalhes da transferência para Porto Alegre, sentei-me na varanda do nosso apartamento alugado, acariciando minha barriga já proeminente. O bebê se mexeu sob meu toque, como se respondesse, como se dissesse: estou aqui, sobrevivi.
Pensei em tudo o que havíamos passado nos últimos meses. O chocolate fatal, a quase morte de Janaína, as revelações sobre Antônio, a traição de Tiago, a gravidez inesperada e agora a cumplicidade involuntária de Berenice. Uma história digna de manchetes sensacionalistas, de estudos de caso em academias de polícia. Mas para mim, era simplesmente minha vida. Uma vida que quase perdera, que agora precisava reconstruir peça por peça, como um quebra-cabeça complexo, cujo desenho final ainda não podia ver claramente. Não sabia se nosso casamento sobreviveria a longo prazo, se conseguiríamos criar nossos filhos sem as cicatrizes desses eventos, se Porto Alegre seria realmente o recomeço que esperávamos. Não sabia como seria a relação de Beatriz e Caio com o meio-irmão ou meio-irmã que nasceria da relação de Tiago com Fernanda. Mas sabia uma coisa com certeza. Havíamos sobrevivido ao pior. O chocolate envenenado, destinado a me destruir, acabara fortalecendo algo em mim que não sabia que possuía. Uma determinação feroz de proteger minha família, de lutar pelo futuro, independentemente dos obstáculos. Enquanto a noite caía sobre Curitiba, uma cidade que em breve deixaríamos para trás, fiz uma promessa silenciosa ao bebê em meu ventre, aos meus filhos dormindo dentro de casa e a mim mesma. A história do chocolate envenenado seria não apenas um capítulo, não o livro inteiro de nossas vidas. Um mês depois, quando o outono começava a dar lugar ao inverno, carregamos as últimas caixas no caminhão de mudança. Nossa casa no Jardim das Acácias havia sido vendida para uma família jovem, que nada sabia sobre seu passado sombrio. A farmácia Saúde Total me dera uma carta de recomendação para estabelecimentos em Porto Alegre. Janaína prometera visitar regularmente, jurando que a distância não afetaria nossa amizade. Antes de partir, fiz uma última visita ao Hospital Santa Clara, onde tudo havia começado. O Dr. Brandão me recebeu em seu consultório, surpreso com minha visita inesperada. Só queria agradecer, disse-lhe sentada na mesma cadeira onde recebera as terríveis notícias sobre o envenenamento de Janaína. Por salvar minha amiga, por ser tão dedicado durante toda esta situação. Ele sorriu, os olhos cansados se iluminando. É raro receber agradecimentos neste trabalho, senhora Vasconcelos. Geralmente as pessoas querem esquecer o hospital e tudo associado a ele o mais rápido possível. Não quero esquecer, respondi honestamente. Quero lembrar que por mais difícil que a vida se torne, sempre há esperança de cura. Ao sair do hospital, passei pela Delegacia de Crimes contra a Pessoa para me despedir da delegada Cristina. Encontrei-a debruçada sobre uma pilha de arquivos, trabalhando em algum novo caso. Então é isso? Perguntou ela, levantando-se para me abraçar. Porto Alegre? Um novo começo, confirmei. Mas não um esquecimento. Nunca esquecerei o que você fez por nós, como trabalhou incansavelmente para descobrir a verdade. Ela sorriu, aquele sorriso raro que suavizava suas feições, geralmente severas, apenas fazendo o meu trabalho. Mas admito que seu caso ficará comigo por muito tempo. Conosco também, garanti. No caminho de volta, passei pela confeitaria Docilar, onde tudo começara. Por um momento, considerei entrar, enfrentar o local onde Tiago havia comprado o chocolate que Antônio transformara em arma. Mas decidi que não. Alguns fantasmas eram melhor deixados para trás. Quando cheguei ao apartamento, encontrei Tiago, Beatriz e Caio prontos para partir. Berenice estava lá também, para se despedir. Ela ficaria em Curitiba por enquanto, para resolver questões legais pendentes. Mas prometera nos visitar assim que possível. Está pronta? Perguntou Tiago, segurando a porta do carro aberta para mim. Olhei para minha família, para a cidade que havia sido palco de tantas alegrias e tantas dores, para o futuro incerto que nos aguardava. Estou pronta, respondi. E estava, pronta para deixar para trás o chocolate envenenado, mas levar comigo as lições que ele me ensinara. Sobre confiança e traição, sobre perdão e limites, sobre a fragilidade da vida e a força do espírito humano, sobre como, às vezes, precisamos enfrentar o veneno para encontrar o antídoto. Já se passaram 2 anos desde aquele dia fatídico em que um simples chocolate com um bilhete, aparentemente inocente,
transformou minha vida para sempre. Hoje, morando em Porto Alegre, olho pela janela do nosso apartamento no 10º andar, enquanto meu filho caçula, agora com quase 2 anos, brinca no tapete da sala. Beatriz e Caio estão na escola, adaptados à nova cidade, fazendo novos amigos, construindo novas memórias que não estão manchadas pelo horror que vivemos em Curitiba. Muitas vezes me pego pensando em como uma série de pequenas decisões mudou completamente o curso da nossa história familiar. Se eu tivesse comido aquele chocolate, se tivesse dado às crianças, se Janaína não tivesse aparecido naquela tarde. Tantos e se que fazem minha cabeça girar. Janaína se recuperou completamente. Ela continua em Curitiba, mas nos visita frequentemente. Na última vez que veio, trouxe o namorado, um professor de física que conheceu na escola onde leciona. Eles parecem felizes, e isso me alegra profundamente. Ela merece toda a felicidade do mundo depois do que passou por minha causa. Tiago e eu, bem, continuamos trabalhando em nosso casamento. A terapia ajudou. Todos nós fizemos individual e em família. Não foi fácil. Houve dias em que pensei que não conseguiríamos superar tudo. O trauma do envenenamento, a traição, o filho que ele teve com Fernanda. Sim, uma menina nasceu 3 meses depois do meu filho. Ela se chama Laura e visita nosso lar uma vez por mês. Beatriz e Caio a adoram, chamando-a de irmãzinha de fim de semana. As crianças têm uma capacidade incrível de adaptação, de aceitação, que nós adultos frequentemente perdemos. Berenice eventualmente se mudou para Porto Alegre também, para um pequeno apartamento a alguns quarteirões do nosso. O processo judicial por negligência terminou com uma sentença suspensa, considerando as circunstâncias extraordinárias e a manipulação psicológica que Antônio exercera sobre ela. Nossa relação melhorou com o tempo e a distância das memórias dolorosas. Vejo nela agora não a sogra que quase foi cúmplice involuntária da minha morte, mas uma mulher idosa, que também foi vítima de uma tragédia, que também perdeu muito. A história do chocolate da morte, como foi chamada pelos jornais de Curitiba, ocasionalmente ressurge em programas sensacionalistas de televisão. Alguns meses atrás, um documentário de crime verdadeiro nos contatou, querendo recontar os eventos. Recusamos. Algumas histórias não precisam ser espetacularizadas, algumas dores não devem virar entretenimento. Voltei a trabalhar como farmacêutica, agora em um hospital universitário de Porto Alegre. A ironia não me escapa. Trabalho diariamente com substâncias que, em doses ou combinações erradas, poderiam matar. Cada frasco, cada comprimido, me lembra do poder que temos sobre a vida e a morte, e da responsabilidade que acompanha esse poder. Tiago assumiu a filial da Vasconcelos Importações e expandiu a empresa, focando em equipamentos médicos que salvam vidas. Outra ironia que não passa despercebida. Talvez seja a nossa forma de compensação kármica, de equilibrar a balança depois do mal que involuntariamente trouxemos ao mundo. Às vezes à noite, acordo sobressaltada, o coração acelerado, sentindo o gosto fantasma de chocolate na boca. O medo de que algo ou alguém possa novamente ameaçar minha família nunca desaparece completamente. Verifico as fechaduras 2, 3 vezes antes de dormir. Examino cuidadosamente cada presente, cada pacote que chega à nossa casa. Tiago entende essa paranoia residual. Ele tem seus próprios demônios para combater. Janaína me perguntou recentemente se eu perdoei Antônio. É uma pergunta complexa. Como perdoar alguém que deliberadamente tentou me matar e quase matou minha melhor amiga? Alguém que, mesmo sob a influência de uma doença devastadora, planejou meticulosamente minha morte durante meses? Não tenho uma resposta simples. O que sei é que não posso permitir que o ódio consuma o que resta de minha vida. Por isso, trabalho diariamente para encontrar não necessariamente o perdão, mas a paz. O episódio do chocolate envenenado me ensinou lições dolorosas sobre a fragilidade da vida, sobre como podemos estar a apenas uma mordida de distância da morte, sobre como pessoas que amamos podem nos machucar profundamente, seja por escolha consciente como a traição de Tiago, seja por delírios causados por uma doença como no caso de Antônio, sobre como o amor, por mais danificado, por mais testado que seja,
pode encontrar caminhos para se reconstruir, mesmo que em uma forma diferente. Se você assistiu até aqui, obrigada por ouvir minha história. Foi difícil reviver esses momentos, abrir novamente essas cicatrizes que ainda estão sensíveis, mas sinto que compartilhar pode ajudar outras pessoas que estão passando por seus próprios traumas, suas próprias batalhas aparentemente impossíveis de vencer. O que aprendi, acima de tudo, é que somos mais fortes do que imaginamos, que quando pensamos ter chegado ao nosso limite, descobrimos reservas de força que não sabíamos possuir, que a vida, mesmo depois da pior das tempestades, encontra uma forma de seguir em frente. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vingança do Dia. Há tantas outras histórias como a minha, histórias de traição, de superação, de recomeços dolorosos, mas necessários. Histórias que precisam ser contadas e ouvidas para que saibamos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deixe seu comentário abaixo. O que você faria no meu lugar? Teria conseguido perdoar Tiago? Teria ficado em Curitiba ou também buscado um recomeço? Como lidaria com a chegada de Laura, a filha do meu marido, com outra mulher? Seus comentários são importantes para mim, para o canal e para os outros espectadores que talvez estejam enfrentando dilemas semelhantes. E se você puder, por favor, ative o Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a manter este canal funcionando, trazendo novas histórias todos os dias. Criar conteúdo de qualidade requer tempo, pesquisa e uma equipe dedicada. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para que possamos continuar compartilhando essas histórias de vida real que tanto nos ensinam sobre a resiliência humana. Não se esqueça também de dar like no vídeo. Parece um gesto simples, mas é um grande incentivo para continuarmos. Explore outros vídeos do canal. Cada história tem algo único a ensinar, uma perspectiva diferente para oferecer sobre as complexidades da vida e dos relacionamentos. Devo admitir que gravar este relato foi emocionalmente exaustivo. Reviver cada momento, cada sensação de medo, cada descoberta chocante, não foi fácil. Mas se minha história ajudar, mesmo que uma única pessoa a encontrar força em sua própria jornada, terá valido a pena. Termino com uma reflexão que me tem acompanhado nestes 2 anos desde o incidente. Às vezes, o veneno que quase nos mata pode se transformar no catalisador que nos força a reexaminar nossas vidas, a abandonar o que não nos serve mais, a valorizar o que realmente importa. O chocolate destinado a me destruir acabou, por um caminho tortuoso e doloroso, levando a uma vida mais consciente, mais autêntica. Obrigada por me ouvirem. Até o próximo vídeo do Vingança do Dia, onde outras histórias extraordinárias de pessoas comuns como eu e você continuarão a mostrar que, por mais sombria que a noite pareça, o amanhecer sempre chega eventualmente.